Hoje eu preciso que caia 25 mil reais na minha conta, o banco vai bloquear tudo. O banco não, o Estado. É hoje, gente, é hoje. Hoje é o prazo final que o advogado me deu para pagar uma ação que eu perdi ou todos os bens serão bloqueados. Que bens? Não sei, os 40 ou 50 mil negativos que estão no Bradesco, sei lá o que eles querem bloquear. Mas qual que é o ponto? Eu tô desesperado? Não porque ainda não bloqueou, sabe? Eu não sei, inclusive eu quero registrar esse momento porque eu não sei que sensação que eu vou ter, porque a primeira vez que bloqueou o banco, né, não era a mesma coisa, foi uma sensação de desespero, mas essa segunda, eu não sei como que vai ser, porque não é o mesmo, é a magnitude muito maior e ao mesmo tempo nem tanto, porque o mental tá muito mais forte. Então, nem era isso que eu queria falar nesse vídeo. É lasqueira. Eu queria falar sobre momento hermético, aquele momento que você se fecha pro mundo, sabe? E eu acho que esse tripé vai cair se esse vento continuar forte desse jeito. Existem momentos do mundo, da vida, que você às vezes se fecha. Alguns chamam de momento hermético, tem gente que chama de momento sabático, tem gente que chama de exclusão social, sei lá. Eu prefiro chamar de um momento hermético mesmo, que é um momento que você se fecha para muita coisa. Hiperfoco, né, que é a palavra da vez. E assim, eu sempre tive isso. Eu só nunca tinha percebido. E é exatamente nesse ponto que eu chego do que eu quero falar nesse vídeo. Como que está o momento deste de 2026? Final de 2025, eu percebi que eu tinha que fazer algumas coisas sozinho, porque eu estava muito medroso. Medroso no sentido de, eu vou montar uma empresa, eu preciso de um sócio. Eu vou montar não sei o que, eu preciso de um sócio. Tudo eu precisava de sócio, tudo eu queria... eu tinha medo de meter a cara e, sei lá, faltar. Para mim, a falta... Aliás, isso daí não é de 2025 não, acho que é até de antes. Mas assim, agora evoluiu num sentido de ficar mais realmente o creme de la creme. Que assim, eu sempre pensava, eu me lembro, inclusive foi aqui mesmo que eu tive essas conclusões, lendo, vendo um monte de coisa, que quando a pessoa busca no outro algo que falta nela, ela ainda vai ficar incompleta. E isso me bateu, sabe? Me impactou. Porque eu comecei a reparar tudo que eu corria atrás. Eu corria atrás de sócio, o sócio que aparecesse no vídeo, o sócio que investisse dinheiro, o sócio que, sei lá, complementasse o que falta em mim. A mulher é a mesma coisa. Eu quero uma mulher, por exemplo, a minha... Não quero falar disso, mas assim, teve uma pessoa que eu fiz ler os livros que eu sabia que não ia dar tempo de eu ler. Falei, pô, a gente vai se complementar. E no final a pessoa foi para lá e eu tô para cá, eu nem me lembro quais livros foram. Mas o ponto é exatamente esse. Você buscar no outro algo que falta em você pode ser estrategicamente legal para uma empresa. Meu, o vento tá forte. Mas não é tão interessante como um ser humano completo. Porque falta. Porque tá uma falta, tá um buraco ali, tem uma lacuna. E você sempre vai ter que procurar em alguém, você sempre vai se sentir incompleto. E aí a gente volta para 2025, quando eu estava cheio de sócios, eu tive até uns 4 sócios, nada dando certo e eu correndo atrás de sócios. Nada dando certo, eu correndo atrás de sócios. E eu falei, poxa, meu, tá, eu já tive tudo quanto é tipo de sócio e não vai. Os caras, assim, não querendo falar mal de ninguém, mas eu tenho hoje eu tô pulando de paraquedas, amanhã eu quero estar na missa. Então são coisas que eu vou do céu ao inferno muito rápido. E nem todo mundo quer fazer isso. E às vezes faz, só que não quer fazer por sugestão de um terceiro, quer fazer por conta própria. E eu acho que esse ponto me pegava, porque eu ficava, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Para alguns eu só estava seguindo tendências, mas para mim é o meu normal. Toda hora eu faço coisas assim muito aleatórias. E eu achava que eu estava perdendo oportunidades, que de fato provavelmente perdemos sim, mas não só por oportunidades minhas, mas deles também, que eu também
barrei em alguns momentos. Então, eu passei a pensar, eu falei, poxa, eu tenho que fazer coisas solos. Comecei um pouco falando sobre estética, sobre beleza, que é uma coisa que eu quero falar no futuro, não neste canal, mas em outros. E não tinha nada a ver com eles, então eles ficavam deslocados e ao mesmo tempo se sentiam um pouco, poxa, o Diego tá fugindo da gente, mas não era. Eu estava correndo atrás das minhas lacunas, eu estava tentando preencher o que eu buscava no outro. Falei, pô, eu vou filmar meus vídeos, eu vou aparecer, eu vou quebrar a cara, e tanto é que teve vídeo bom, teve vídeo ruim, teve de tudo. E é um momento de busca, sabe, de busca por fechar esse círculo de o que falta em você, ou no caso, o que falta em mim. E foi automaticamente eu fui meio que me distanciando dessas pessoas, porque os negócios não estavam indo e eu estava preocupado com o que aconteceu de fato, que eram processos, bloqueios e sei lá o quê. Eles também, alguns que eu abri um pouco sobre isso, eu percebi um certo desespero. Quando ia falar de qualquer coisa, os caras tinham medo, falavam, pô, meu, o Diego é uma bomba relógio, sabe? Qualquer hora vão bloquear tudo. E eu acho que se eu tivesse sozinho, esse mesmo medo que eles tiveram, e eu canalizasse aquilo sozinho, eu acho que eu já tinha feito toda a grana que eu precisava. Mas não, eu fiquei buscando, com medo e tal. Então eu acredito que, pra mim, não sei se pra todo mundo isso dá certo, mas pra mim, eu precisei parar com esse negócio de buscar no outro que falta em mim e começar a martelar até eu completar, ou minimamente não sentir aquilo como uma falta, para que as coisas começassem a acontecer de fato. E aí é basicamente o que eu tô fazendo agora, como eu falei, mas no sentido de, como que eu posso dizer? Eu tô travando aqui, porque eu fico pensando em corte, pensando eu não vou cortar o vídeo. No sentido de... Como que eu posso dizer isso, meu? Eu não sei bem como que eu vou expressar isso, mas assim... A velocidade da coisa. Eu queria que as coisas acontecessem mais rápidas. As coisas fossem mais rápidas para que eu pudesse mudar de página, mudar a página com uma velocidade maior. E sem esse medo de prejudicar o terceiro também, porque do mesmo jeito que eu queria o terceiro para me completar, eu tinha medo de prejudicá-lo. Então, basicamente foi isso. Eu me afastei, me excluí, fiz um momento hermético aí, mas para me fortalecer mais e justamente não ter medo de, eu quero fazer uma coisa, eu faço, e não assustar os outros, porque são impactos, sabe? No final das contas, sócio, ele quer dinheiro, ele quer segurança, ele quer o que falta nele, né? E se você vem com uma lacuna, com uma ferida, meu, ele morre de medo daquilo, ele morre de medo daquilo e te atrapalha. Então, mas e se eu nunca vou estar completo? Não, nunca vai estar, mas talvez você nunca deva falar pro outro seu... Lembrei até da música do Estilo Cachorro, que ele fala, bom vivan, nunca mostra o ponto fraco. Eu acho que eu devia ter feito isso, porque o intervalo entre chegar onde estamos e começar com eles foi de 6 anos. Então, poxa, em 6 anos dava para ter ficado multimilionário, se não tivesse o medo, se não tivesse transmitido tudo isso, sabe? Então, agora, parando para refletir, eu quero que você pense nisso. Poxa, você às vezes está no início de uma queda, no início de alguma coisa, cara, às vezes esse processo, o medo que você tá do fim, sabe, de bloquear o banco, esse medo que eu tinha também do banco guinchar meu carro e levar embora porque eu não conseguia pagar, isso pode demorar mais do que você imagina. E exatamente por isso você tem que agir com pressa e sem medo, porque pode demorar mais do que você imagina. E se você levar em consideração isso, pode ser que nunca nem aconteça. Fechou? É isso. Vídeo 4.